Olá vocês, eu estou de volta na minha rede flamenguita. Então, olha só, eu estava falando da África, né? Então, um outro grande caso de independência africana foi a da África do Sul. A África do Sul era a colônia dos ingleses. Primeiro foi colônia dos holandeses, e aí teve uma guerra entre holandeses e ingleses. Os ingleses venceram, como sempre. Os ingleses eram a grande potência, né? Até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí, os ingleses tomaram conta da África do Sul. É, os brancos que governavam a África do Sul e que eram descendentes de holandeses e ingleses eram chamados de Afrikaners, certo? E eles mantinham a população negra da África do Sul em condições de pobreza tremenda. Era o chamado apartheid. Ou seja, havia uma escola boa para os brancos e havia uma escola péssima, muito ruim, sucateada para os negros, né? Havia uma escola, os serviços públicos, ônibus, transporte, tudo para os brancos. Tá vivo. E havia nada, né, para os negros, né? Os negros viviam em grandes favelas, né? Os brancos viviam em bairros chiques, como o do Morumbi, no São Paulo, né? A semelhança seria essa. E aí, os negros começaram a se organizar, né? E aí, um grande líder negro, né, não esqueçam desse nome, foi um sujeito chamado Mandela, Nelson Mandela, né? E aí, o Nelson Mandela organizava a revolta contra os brancos, né, racistas do apartheid desde a década de 60. E aí, por isso, ele foi preso por terrorismo, passou 25 anos preso, né, exatamente, 25 anos preso em uma sala 2x2, né, comeu pão que o diabo amassou. E, mesmo assim, se tornou um símbolo mundial da resistência, né? E aí, vejam, Mandela preso, né? Tinha uma importância política internacional tremenda, né? Até, se duvidar, até mesmo mais do que ele livre. E aí, finalmente, quando ele saiu em 1989, né, havia já uma grande pressão internacional para que o apartheid fosse finalizado, né? Havia escândalos, né? A situação da África do Sul era escandalosa no mundo inteiro, né? E havia uma grande pressão para que os países ricos, principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra, parassem de apoiar a África do Sul. E aí, finalmente, quando o Mandela saiu da prisão, em 1989, ele assumiu o posto de grande líder político e comandou o país na reunificação, né? E, semelhante a Gandhi, ele passou a pregar uma política da paz, uma política pacifista, uma cultura do não ódio. Ou seja, os negros que tinham sido explorados durante tanto tempo deviam perdoar os brancos exploradores, né, para que o país pudesse se unir. E aí, com esse discurso, ele acabou ganhando e se tornando presidente da África do Sul por 8 anos, né? E ele transformou a África do Sul, talvez, no país do continente africano, né, mais bem sucedido de todos, mais bem visto, que inclusive sediou recentemente uma Copa do Mundo, né, acho que em 2010, né? Então, Mandela é um grande símbolo internacional, um símbolo da resistência, passou 25 anos preso, lutando contra a opressão e se tornou um dos grandes heróis mundiais do século XX, junto com Gandhi, né? Bom, então vejam, a gente viu um pouco da história da Ásia, né? Um pouco da história da África, né? Mas existem outros episódios, né, da chamada decolonização que são muito importantes. Um deles é a Guerra do Vietnã, o Vietnã é um país do Sudeste Asiático, né? E aí vejam, aconteceu algo semelhante com o que aconteceu com a Guerra Civil lá dos países africanos que se libertaram de Portugal, né? O Vietnã, né, ao se libertar do jugo francês, né, era uma colônia francesa, ele se separou em dois e houve uma guerra civil. O Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul era apoiado, adivinha por quê? Pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, né? E o Vietnã do Norte era apoiado pela União Soviética. Só que os vietnamitas, eles tinham seus próprios ideais. E inclusive o grande arquiteto da Revolução Comunista Vietnamita é um jardineiro chamado Ho Chi Minh,
né, que era considerado um poeta e um líder político muito importante. E os Estados Unidos, né, invadiram praticamente as questões internas do Vietnã ao mandar tropas, né, com jovens de poucos 20 anos, né, que não sabiam o que estavam fazendo e lutavam meio sem saber por quê. Né, como a gente vê vários filmes americanos falando do trauma da guerra do Vietnã. Né? Acho engraçado que eles falam do trauma dos pobres rapazes brancos que foram morrer em um país desconhecido, mas não falam dos camponeses vietnamitas que tiveram suas vidas desgraçadas e destroçadas pela ação das bombas americanas. A guerra durou 10 anos, né? E os Estados Unidos perderam. Exatamente. Os vietnamitas tinham técnicas, né, de fazer túneis no meio da floresta, e eles conheciam a região como ninguém, e os americanos, né, eram pegos de surpresa e acabaram sendo acuados e expulsos, né, do Vietnã. Inclusive aquele episódio dos americanos sendo expulsos do Afeganistão lembrou muito os americanos sendo expulsos de Saigon, né, em 1975, com os helicópteros partindo lotados acima da capacidade, né, fugindo, né, do Vietnã. E aí o Vietnã se unificou e o Vietnã se diz socialista até hoje, certo? E assim, o Vietnã sofre até hoje porque as vegetações, os solos foram contaminados pelas bombas de napalm, as bombas atiradas pelos americanos. Mas ele se diz socialista até hoje, né? É um país extremamente organizado e limpo, né? E tá aí, um país realmente, junto com a África do Sul, né, que talvez mereça o nome de terceiro mundo, né? Não vou botar a Índia não, que a Índia também é bagunçada. A Índia é quarto ou quinto mundo, igual ao Brasil. Bom, tô falando mais de quê? Do Oriente Médio. Então, o Oriente Médio é um caso muito complicado, porque é o seguinte, o Oriente Médio é ali, vocês não devem lembrar, lá do primeiro ano, Mesopotâmia, Palestina, os hebreus, pois é, aquela região ali, né? Egito, é aquela região ali que naquela época do primeiro ano a gente chamava de Oriente Próximo. Hoje em dia as pessoas preferem chamar Oriente Médio, mas é a mesma coisa, né? Qual é o grande motivo da confusão ali? É porque é o seguinte, em 1948, a ONU reconheceu o território palestino como sendo o território dos judeus. E aí havia uma questão política importante, né? Meu gato. Tá uma bagunça aí, né? De papel rasgado. Os livros da Black Friday. Perdão, da feira da USP, chegando. Enfim. Meus gatos brincando aqui. O Oriente Médio, né? A grande questão é que o Estado de Israel foi criado pela ONU em 1948. Ele foi criado bem no meio do território palestino. Os palestinos, eles são muçulmanos e viviam ali na região desde o século VII depois de Cristo. E os judeus, você deve lembrar, são os hebreus, aqueles que foram expulsos pelas diásporas, né, lá no início da era cristã e se espalharam pelo mundo todo. E aí, vejam só, com o episódio do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, onde os judeus foram massacrados pelas tropas nazistas, os judeus ganharam capital político, eles já tinham o apoio de boa parte dos grandes capitalistas internacionais, para ter um país seu, finalmente. E aí, historicamente, segundo o Velho Testamento, a região ali da Hebreia é justamente a região que ficava no meio do território palestino. E aí vem a grande confusão, né? Ora, os palestinos estavam lá desde o século VII. Você sabe que existe um negócio chamado uso capião, né? Se você está na Terra por muito tempo, por 20 anos, a Terra é sua, né? Mesmo que você não tenha escritura. Imagina só, gente, eles estavam lá há 13 séculos. Olha só se a Terra não era deles. E aí, de repente, os israelenses, que são justamente os judeus, chegam com tropas, muito poder econômico, tanques, até mesmo aviões supersônicos, e se instalam ali, né? Desastre estava, é claro, encaminhado, né? Era uma tragédia anunciada. E aí começa uma guerra entre israelenses e palestinos. E essa guerra acaba acionando todo um jogo de poder ali na região. Ou seja, a maioria
dos países ali são muçulmanos. E aí a maioria dos países sendo muçulmanos, Egito muçulmano, né, Iraque muçulmano, Irã muçulmano, todos passam a apoiar os palestinos, né, que passam a ser perseguidos, colocados em guetos e tendo seu território cada dia mais surrupiado pelos israelenses, que tinham grande apoio dos Estados Unidos. Qual é o interesse dos Estados Unidos no Israel? Ora, tem um país ali, um aliado estratégico bem perto do petróleo e, portanto, um aliado valiosíssimo, estrategicamente falando, né? Em termos geopolíticos. E aí, por isso, periodicamente há grandes conflitos, chamados conflitos árabe-israelenses. Esse nome não é muito preciso, certo? Árabe-israelense. Por quê? Porque nem todo muçulmano é árabe, certo? Os muçulmanos árabes, na verdade, são aliados dos Estados Unidos, né? Que são ali a Arábia Saudita, o Iêmen, o Catar, Dubai, né? Esses aí são montados na carne seca, né? Por causa do petróleo. E eles são aliados dos Estados Unidos, na verdade, né? E, apesar de não ver com tão bons olhos Israel, não fazem nada contra Israel. Agora, o Egito, por exemplo, o líder do Egito na década de 50, Nasser, ele declarou guerra aos israelenses. E foi a chamada Primeira Guerra Árabe-Israelense. Né? Ainda teve mais duas. Uma na década de 60, né, que foi a Guerra dos 3 Dias, se não me engano, e outra na década de 70, né, que foi a Guerra do Yom Kippur, Guerra dos 6 dias. 3 dias, 6 dias. Né? E, de vez em quando, há novos conflitos, chamadas intifadas. Intifadas é quando a população palestina, que a maioria é pobre, né, se revolta contra os israelenses, e aí atira paus e pedras nos tanques. Aí vejam, tanques contra paus e pedras. Coitados dos israelenses. Né? E também atentados terroristas, né? Ou seja, algumas organizações, né, que dizem lutar pela causa muçulmana acabam assumindo ações terroristas, que são ações extremamente covardes, né? Você explode uma bomba e ao invés de atingir um alvo militar, você atinge inocentes, né? Então é algo terrível. Então eu acho que eu expliquei mais ou menos a questão decolonial para vocês. Então meu tempo estourou. Um abraço para vocês, valeu.